E aí Elias também vai trazer aí algumas questões interessantes, né, a respeito disso na aula passada, né? Foi uma discussão bem mais centrada na própria ideia, né, do como é que se relacionam, né, o par conceitual e a sociedade, né, uma perspectiva aí de constituição é, é, mútua, né, entre os dois, né? Tanto a própria constituição subjetiva do indivíduo, né, por intermédio de uma certa noção de hábitos, né, específica, peculiar, é o Elias, né? Eu digo peculiar no sentido de que ela é diferente daquela que Bourdieu guarda aí algumas diferenças com relação àquela que o Bourdieu, né, coloca, né? Enquanto que o Bourdieu está muito preocupado com a questão da dominação, dessa capitalização, né, que os indivíduos fazem dessa posição social, né, dessas disposições que eles incorporaram, né, ao longo da vida, né, para desenvolver suas estratégias, os seus interesses, né, ali numa relação de dominação com outros indivíduos, né, para impor suas representações, suas vontades, né, ele está falando aí de uma certa dependência aí, de uma certa configuração, né, histórica, né. Inclusive, na verdade, o conceito que o Elias usa, né, ele não usa estrutura, né? Por exemplo, o Bourdieu fala em estruturalismo genético, né? Que é exatamente essa coisa de que essa estrutura ela está o tempo todo sendo construída, né? Nessa relação que ela mantém com os agentes, né? Nessa construção do agente, né? E o agente, a partir do seu interesse, né? De sua racionalidade, vai influenciar essa estrutura, né? Ele chama isso de estruturalismo genético, né? No caso do Elias, ele fala de uma certa configuração sociohistórica. E aí, na aula passada, né, nós discutimos essa ideia, né, que está vinculada aí a essa relação com o indivíduo, né? Uma sociedade ela é constituída, né, de uma certa interdependência entre indivíduos que mantém relações com outros indivíduos, né, constituindo elos aí numa cadeia de relacionamentos com outros indivíduos, né? E isso vai constituindo assim os hábitos desses indivíduos, né, como parte, né, de grupos, né, nos quais eles foram influenciados por outros indivíduos, né. O Elias ele tem uma concepção, né, claro que nessa constituição desses hábitos, né, também está presente aí uma ideia de poder, mas não como um poder assim que se constitua numa dominação, tal como o Bourdieu coloca, né? Mas é um poder que guarda suas diferenças com relação à ideia de dominação que Bourdieu está colocando, falando aí sobre um certo diferencial de poder entre os indivíduos, né? Que aí impõe aos indivíduos que guardem, né, em relação aos outros, uma certa postura, tendo em vista essas posições de poder diferenciadas, né? A imagem que Elias evoca é a ideia de uma espécie de uma balança, né? Numa constante instabilidade. Esses diferenciais de poder eles ficam, né, se equilibrando ali, né, de maneira instável, né, nessa relação que os indivíduos mantêm entre si, né? Até mesmo os maiores detentores de poder, né, porque existem aí, né, existe o diferencial de poder, né, aqueles com mais e aqueles com menos, né, é, até quem tem mais poder, né, está sujeito, né, a essas relações, né, porque tem que guardar uma certa postura com relação àqueles outros que para poder continuar nessa posição, né, que é o que a configuração, né, cobra, né, do indivíduo, né, para a sustentação dessa posição que ele ocupa, né. Daí a gente entra nesse texto de hoje, né, que está falando da fofoca, né. E aqui a gente vai ver, né, a gente percebe na leitura desse texto
aí uma discussão, né, que remete a um outro par conceitual, que está atrelado também à questão do indivíduo da sociedade, mas que está relacionado aí com a questão do material e do ideal. Né? Você está falando de fofoca, né? Fofoca que tem a ver aqui com uma produção de uma certa imagem, né? Lembra aí, né? Ideal, né? Lembra a ideia, o negócio do símbolo, né? Salvo engano, eles tem um livro no qual ele fala dessa coisa do signo, né? Também, né? Se não me engano, eu li alguma coisa dele sobre isso. Ou foi o Bauman, não lembro agora, né? Qual foi o autor. Né? Mas, enfim, né? A gente pode procurar depois ver isso aí. Mas aí essa coisa do ideal e do material, né? Porque ele já começa falando, né? Que vai discutir aí uma certa ideia, né? De que a fofoca teria uma função integradora, né? Ele vai dizer, olha, não necessariamente teria, né? Em todas as situações, né? Porque ele vai colocar o seguinte, né? E aí entra essa coisa, essa destruição que o Elias faz, né? Dessa oposição entre o aspecto ideal e o aspecto material, né? Da existência, né? Dos indivíduos em sociedade, né? Ele vai colocar o seguinte, que a fofoca, né? Ela só tem função integradora naquelas sociedades que já são integradas, né? Então, eu vou colocar assim, naquelas que não são integradas, ela não possui essa função, né? Ele existe, né, enquanto entretenimento, até mesmo enquanto afirmação de uma certa identidade do indivíduo, mas não possui a mesma função integradora que ela tem, né, na sociedade que já tem uma certa integração, né, entre si, né, aquela em que a comunhão de ideias, né, e de um certo senso, né, de, de comunhão, né, com vários espaços, né, que ele vai falar sobre a estrutura desse grupo, né, porque ele está ali analisando um bairro, né, lá de uma cidade da Inglaterra, né? Que o nome não é Winston Parva, né? Que é o que ele usou como fictício, né? Ele colocou um outro nome, mas é outro bairro, né? Mas ele usou um nome fictício, né? Para se remeter a esse bairro, que é uma estratégia que alguns autores fazem, né, para poder preservar as pessoas que vivem naquele lugar. Enfim, né? Por exemplo, aqui no Brasil veio um sociólogo americano que foi estudar na Amazônia, né? Chamou de Itá, né? Uma cidade que ele analisou ali uma estrutura de relações entre os moradores daquela cidade, descobriu ali uma hierarquização com base na raça, né? No que a gente chama de raça, ou a cor da pele dos indivíduos, ou na ascendência, né, do indivíduo, né, se era negro, se era índio, se era branco, né, e ali tinha uma hierarquização social com base nisso, né, isso, né, se manifestava na própria estrutura da cidade como ela se apresentava, e onde ficava cada uma das famílias, né, tinha a ver com essa ascendência indígena ou branca ou negra, né, da população da cidade. No caso do estudo realizado por Elias e Scottson, né, que que análise que Elias vai fazer do trabalho feito por Scottson, tem alguma coisa aí, uma certa apropriação aí, me parece que Elias fez do trabalho do Scottson, foi um negócio aí que, enfim, né, nesse estudo aí que o Elias fez com o Scottson, ele vai perceber, né, é uma discussão, né, que inclusive o próprio subtítulo do texto estudo ou análise das relações, da estrutura de poder em uma localidade, uma pequena localidade, alguma coisa assim, né? Em uma vizinhança, alguma coisa assim. Né? Então, a discussão dele é sobre o poder. E aí ele está
Aí vai aparecer essa coisa de como é que esses grupos, né, eles estabelecem, né, uma situação de poder, né, de um sobre o outro, com base numa manutenção de um estigma, né, de outros grupos, né, tal como, né, no estudo do Goffman sobre o estigma, é Goffman ou é o Howard Becker, não lembro, mas Goffman. é o É o Goffman, Goffman. né? Isso. O Outsiders, né? Tal como no estudo do Goffman, né? O estigma, né, que é produzido sobre o indivíduo, né, ele tem esse papel, né, ele cumpre ele é útil, né, tem uma utilidade, né, para aquele que estigmatiza, né, ele assegura posições, né, sustenta, né, posições de superioridade, né, e até com vistas à manutenção de direitos, né, e de negação de direitos, né, quer dizer, é uma forma, né, encontrada, né, de negar a alguém, né, um direito que alguém se apropria dele como sendo prerrogativa sua, né. Então, você sustenta um direito, né, que você tem sobre outro indivíduo, né, estigmatizando aquele outro grupo, aquela outra pessoa, né, produzindo alguma representação, uma imagem sobre aquele indivíduo ali, né, que não necessariamente corresponda, né, a uma lógica, né, de ações que aquele indivíduo executa, né. Muitas das o que acontece é que existe, né, uma crença, né, que acaba controlando um pouco, né, essa é igual, por exemplo, um cientista, né, que quando que está aí uma coisa do paradigma, né, que é uma discussão do Thomas Kuhn, né, que é coisa do paradigma, né, você acredita numa ideia, né, e tudo aquilo que corresponde àquela crença que você tem, né, você olha, né, é a coisa do viés, né, tudo aquilo que corresponde à crença que você tem, aquela ideia que você já tem preconcebida na cabeça, você valoriza, né? Você coloca um ponto positivo, você fala daquilo, né? Você ressalta, né? Tudo aquilo que é aberrante com relação a essa crença, você desconsidera, você não quer nem ver, né? Você não quer, não interessa a você, né? E aí essa é a discussão que o Elias e o Scott vão fazer sobre o estigma atrelado ao outsider, né? Que tem a ver com a estrutura, né? Do, do, do bairro, né? Que é um bairro, né? Que tradicional, né, na cidade, né? Em que você tem ali já há vários anos, né? Pessoas, né, que já viviam ali há muito tempo, né, em convivência com outro grupo de pessoas, né, porque ali também a hierarquia ali ela também é bem definida, né? Havia lá uma classe mais abastada, né, mais bem assentada, né, que estava no topo ali da hierarquia, né? Uma classe média, né, que é justamente quem fazia a confusão, né? Quem estava fazendo a coisa, né? Classe média, né, que aí se sentindo ameaçada, né, com a chegada dos novos trabalhadores, né, que chegaram lá, né, uma ascensão, né, em razão do trabalho, né, e novas oportunidades de trabalho, né, conseguiram se mudar para aquele bairro ali, né, e quem já estava lá estabelecido, né, se sentindo ameaçado, e como eles tinham uma identidade um tanto quanto insegura, né,
uma posição insegura, porque eles não eram a classe mais favorecida, né? Ficou com medo de se identificar com os que chegaram, né? E aí, para não se identificar com os que chegaram, né? Eles criaram a ideia de que, na verdade, eles criaram ali, pegaram um elemento, né? Para poder se identificar com os que estavam mais numa posição melhor, né? Que é justamente o elemento que eles encontraram, né? Para poder manipular essa identidade deles e essa posição deles enquanto na mesma situação com os que estão mais estabelecidos, justamente o tempo de permanência, né? Ali naquela localidade, né? Os outros chegaram por último, né? Então, eles estão numa posição inferior, né, do que nós que já estamos aqui há muito tempo estabelecidos, né, e criamos aqui uma comunidade, nós temos toda uma estrutura e tal. Né? E a separação tem até uma separação física, né? Por exemplo, o bairro ele é dividido, né, pela linha do trem, né? De um lado do trem está lá os recém-chegados, do outro lado está os que já estavam há muito tempo. Né? Então, tem uma estrutura, né? Tem um aspecto real aí, né? Que está bem demarcado, né? Você tem ali uma estratificação social bem demarcada, né? Você tem ali uma história, né? Que ela está presente ali, né? Tem como um contexto histórico ali, né? Tem a chegada dos novatos, né? Aqueles que já estavam presentes, né? Há muito tempo, né? E aí, né, e aí juntamente com essa estrutura, né, esse aspecto real, né, se cria, né, um aspecto ideal, né, que corresponda, né, a uma ideia, né, que diga respeito, né, à manutenção, né, de posições sociais, né, com base aí em determinados elementos que são escolhidos, né, para poder sustentar essa posição. Que não necessariamente significa, né, a uma correspondência com todos os atos, né, com aquilo que realmente diga respeito às pessoas. Né? Porque nem todo mundo, do outro lado da linha, né, é beberrão, zoadento, faz coisas que vão contra o código dos que já estavam lá. Porque, por exemplo, você tem ali uma situação, né, uma comunidade já bem estabelecida, né, com uma certa hipocrisia, né, estabelecida, né, de que tem ali porque uma coisa é a moral, né? A moral é muito boa, é uma coisa muito boa para se elaborar, né, e se falar dela, né, e tentar controlar as ações, né, dos indivíduos a partir dela, né? Mas nem sempre, né, as condutas correspondem sempre à moral, né, do coletivo, né? Então nem todo mundo partilhava, né, dessa moral salvo engano, né, Elias fala que existe uma minoria dos melhores, né, que correspondiam a essa moral, né, e aí eles usavam essa minoria como exemplo para falar, olha, é assim que o nosso grupo né, veja o exemplo de fulano de tal, de fulana de tal, que fez não sei o quê, porque aquilo ali corresponde a uma certa moral coletiva, né, de que é importante para aquele grupo, né? O grupo recém-chegado, né, vem de vários lugares diferentes, ele não tem essa mesma elaboração, né? Não tem essa elaboração dessa moral que eles tanto prezam, tanto valorizam, né? Quando chega ali para conviver com o mesmo espaço, né? Essa convivência, né, ela produz, né, porque as pessoas não partilham da mesma cultura, da mesma moral, dos mesmos valores, das mesmas ideias, né, aí começam o que, né, constitui, né, uma prática velada, escondida ou não tão
apreciada, né, no outro grupo, né, se torna algo sem freio, sem qualquer constrangimento no outro grupo, né? Aí, né, essa aí há uma percepção, né, por parte daqueles que estão submetidos a essa moral, né, que diz, olha, esse povo aí é um monte de baderneiro, de cachaceiro, de não sei o quê, olha o que eles, olha como eles se portam, não sei o quê, e qualquer ação, né, desse outro grupo, né, que reforce essa ideia, né, é acentuada, né? Então aí isso é o estigma, né? O estigma é basicamente isso, né? Não é que a pessoa seja aquilo, né? É porque qualquer coisa que ele faça, né? Que reforce essa ideia, né? Que está presente no estigma, né? Né? É, é, vai reforçar essa ideia, né? É a mesma coisa é a coisa da reputação, né? A reputação, né? Qualquer coisa que a pessoa faça que, né, que esteja de acordo com a ideia que os outros têm, né, com relação a ele, né? Porque tem esse aspecto, né? O estigma, a reputação, né? Não é algo que diga respeito ao que você é, né? Mas muito mais aquilo, né, que as outras pessoas, né, produzem a respeito do que você faz, né? Então isso é o estigma, né? Isso é a reputação, né? Claro, isso não é feito à toa, né? Tem aí uma utilidade para isso, né? No caso ele está colocando aqui, né? Ele coloca aqui, né? O Elias, né? Que além de reforça, né, o sentimento de unidade, né, do grupo que já é bem integrado, porque tem muitos anos de convivência juntos, já criou toda essa coisa, né, também serve também para o exercício de um poder sobre, né, aquele que está sendo reputado, né. É bem parecido com a ideia que Foucault coloca, né? Só a diferença é que Foucault não localiza isso num grupo específico, né? Numa situação, né? Empiricamente localizada ali, né? Como o Elias fez, né? Que Foucault, a discussão de Foucault, ele está colocando que a verdade ela serve, né? Ela tem uma serventia para o exercício do poder, né? E ela, quando você objetifica alguma coisa, você está, na verdade, exercendo um poder sobre aquela pessoa. Porque, veja bem, né? Se a pessoa executa uma ação que destoa da imagem, né, que você tem dela, né? O sujeito chega e diz, não, mas tu não é, não sei o quê. Por exemplo, né? O cara se diz de esquerda, né? E aí não, aí vai e faz um comentário sobre crítica, né? Faz uma crítica a Lula, por exemplo, né? Aí, o grupo que é de esquerda, né, que é do mesmo grupo que ele, né, exerce um poder sobre aquele indivíduo, dizendo, rapaz, tu é bolsominion, por acaso? Né? Isso é um exercício de poder, né? Porque é uma forma de silenciar o dissidente, né? De exercer um controle sobre o dissidente. Tu não é de esquerda, como é que tu está falando isso? Né? Porque a rotulação que você faz sobre o indivíduo serve como uma espécie de exercício de poder sobre ele, que coloca o indivíduo na linha, né? Diz, olha, tu não é isso, não está entendendo que é isso, como é que tu está atuando dessa forma como tu está fazendo, né? Do mesmo modo, né, quando você tem ali uma disputa por bens escassos, né, por alguma coisa, né, alguma benesse que é escassa, né, que nem todo mundo pode ter acesso, né, o estigma serve para colocar, né, prováveis pretendentes, né, àquele bem, né, na linha, porque diz, olha, não, tu não vai
Tu não tem direito a isso aqui, porque tu é um vagabundo, tu é não sei o quê, tu não trabalha direito, tu não produz, tu não faz não sei o quê, tu é um preguiçoso, tu é um não sei o quê, né? Também é muito útil, né, para o exercício do poder, né? Você não pode falar aqui, né, nessa reunião, né? Porque você é isso, aquilo, outro, não sei o que, você é não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Não pode você não pode levantar a voz acima de fulano, né? Porque fulano é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você, né? É o famoso ponha-se no seu lugar, né? É o famoso tu tá calado, tu já tá errado, né? É isso, né? É uma administração, né, de posições, né? Um grupo que se sinta ameaçado pela existência de um outro grupo, que é um parvenir, né, como chama, que um indivíduo que está em ascensão, né, em razão de outras, né, questões, né, um, se encontra uma forma de, né, negar a ele, né, negar a voz, negar a posição, negar poder, negar, imputando a ele, né, um estigma, algo que diga respeito algo que você ache nele, né? Isso aí não ele até coloca, olha, a fofoca é algo universal, alguma coisa assim, ele fala, né? A fofoca é algo, por quê? Porque ela ocorre, a fofoca é um mecanismo, né, de colocar, né, as pessoas, né? A fofoca é um dos mecanismos, né? Assim como o estigma também, né? Porque a fofoca também ela serve como reforço do estigma, né? Porque você fala, olha, tu não viu, o fulano fez, tu viu o que o fulano fez, né? E ele é mesmo. Tu viu o que o fulano tava fazendo? Tava tomando cachaça também às 10 horas da manhã, ali na porta da casa dele. Né? Ainda tava usando uma caneca para dizer que não era cachaça, mas todo mundo sabe que aquilo ali é café, não é café, aquilo é cachaça mesmo. Tu não viu, tu que é mesmo um cachaceiro, né? A fofoca, né? Ela é um mecanismo de manutenção do estigma, né? E por essa via de manutenção da crença coletiva, né? Se o indivíduo faz um esforço, né, para escapar a esse estigma, digamos que ele não é todas as manhãs que ele faz isso, não, é só na manhã de sexta-feira, né? E nas outras manhãs ele acorda cedo e vai trabalhar, né? Muito menos vagabundo do que muito indivíduo que não bebe tanto quanto ele, né, mas vai trabalhar, sustenta bem a família, dá dinheiro para a mulher, está preocupado com a educação dos filhos e tal, e a cachaça é uma forma de escapar, né, a chatice da vida, né, é, a, é, isso não é levado em conta, né? Porque o que importa, né, para manter a crença, o que é importante é manter a crença, né? O que importa para manter a crença é aquela atitude dele que reforça, né, o estigma dele, né? Reforça a crença que os indivíduos têm, né, daquilo que a fofoca não vai nesse sentido, né? Ela é um mecanismo de separação, né, de nós e eles, né? No caso do grupo que ele colocou, né? Na análise que ele fez lá, ele encontrou essa situação da fofoca servindo como sustentando tanto a coesão do grupo, que já tem elementos ali que vão nesse sentido da coesão desse grupo, né? E de afastamento do grupo indesejado, né? Que eles não queriam, né, manter ali, se identificar com eles, né? Então, essa coisa e você vê em situações, quando eu fiz uma pesquisa lá no Amazonas, né, em um grupo lá de pescadores lá que em disputa ali, né, por áreas de pesca com outros grupos, né, que viviam dentro de uma reserva e como eles não viviam na reserva, mas sempre usaram aquela área, né, e não tinham assim um esforço de pesca assim tão diferenciado do esforço de pesca dos moradores ribeirinhos, né?
eles receberam, né? E inclusive o termo utilizado era justamente os de fora, né? Os pescadores de fora, né? Eram outsiders, né? Que nem esse grupo aí desse bairro aí, né? Eram os de fora, né? Dentre esses pescadores de fora, né? Havia um grupo, né? Que era um grupo que resistiu a esse estado de coisas e sempre entrava nessa área, invadia e tal, né? Acabou sendo reputado como invasores de lagos, né? Então, e aí vejam bem como é que é a coisa. Segundo o pescador que eu conversei, que era um dos chamados invasores de lago, ele disse: rapaz, eu só entro lá na época da cheia, porque está muito ruim de pescar em outras áreas, que você não acha lugar nenhum, mas só entro na época da cheia, né? Mas ele era tido como um pertinaz invasor de lago, que as ações dele, né, corroborava com essa crença, né? Enquanto que e eu inclusive até vi coisa assim, né? Entrei uma vez dentro da unidade, né? Lá numa das ações lá de manejo lá da área, né? Entrei lá e eles estavam comendo ovos de tracajá. Não pode fazer isso, né? Não pode, porque você está comendo um ovo de um bicho que está uma situação de risco, né, também, porque quase não tem mais tracajá lá. Tracajá é uma espécie de é parente da tartaruga, né? Ela tem, quer dizer, então é uma espécie lá, né, parentada da tartaruga, né? Eles estavam comendo isso aí lá, né? Não pode, né? Isso essa ação, né? Que ela destoa, né, da crença de que os ribeirinhos são conservacionistas, não sei o que são. Isso aí não é levado em consideração. Da mesma forma, né? Coletando depoimentos, né? As pessoas diziam que rapaz, eu já vi esse pessoal pescando de forma ilegal, vendendo esse peixe proibido. Cargas e cargas de peixe dentro do barco, eu já vi lá, eles carregando, mas isso aí eles não são tidos como. Por quê? Porque destoa da crença, né? E aí, qualquer coisinha que eles façam, no sentido de preservar a natureza, né? De conservar e que reforça essa imagem, né? É reforçado, né? Porque aí reforça a imagem, a crença que eles têm, né? E reforça também a própria ideia que o grupo faz de si, né? Enquanto que qualquer coisa que o outro grupo faça, que destoem da imagem que tem dele, né? Também não serve, né? Para destruir, né? O estigma que tem com relação a eles, né? Então é muito mais, quer dizer, então é muito mais, então quer dizer, claro, né? Tem um aspecto material, né? Tá ali, né? Você tem ali toda uma história construída em cima daquilo dali, todo uma materiais que reforçam aquilo ali, mas tem também, né, uma incidência de um aspecto ideal, né? Uma produção de uma ideia, né? Em cima daquilo dali, né? Que também, né, influencia, né, essa situação, no sentido de sustentar essas posições, né? E a partir disso, né, assegurar, né, um domínio, né, sobre exercer poder sobre tanto sobre os que estão dentro, né? Porque tem um controle, porque o cara não vai poder fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Sempre quando ele quiser, né? Ele tem ali né? Não pode ser todo dia, né? O cara vai fazer aquilo, né? Ele faz ali, escapa ali, porque tem um controle sobre ele, né? Muito forte ali do grupo, né? Ali no sentido de manter aquela coesão ali de não afetar a imagem que o grupo tem de si, né? E a identidade que o grupo formou de macular a imagem que o grupo tem, né? Mas, apesar disso, né? O fato de existir, né? Uma imagem, né? Mesmo o mais vagabundo, né? Do grupo, né? Que é favorecido, né? Partilha da identidade comum ao mais indivíduo mais
correto, né, que tem naquele grupo ali, né? Do mesmo jeito, mesmo o mais correto do outro grupo, né, partilha da imagem do grupo, né, enquanto sujeito errado, né? E que aí o Elias vai falar, né, o que acontece, né? Em razão dessa situação de poder, né, que é instituída, né? Mesmo o cara sendo certinho, corretinho, né? No momento em que o indivíduo chega e diz, tu é um vagabundo, porque tu é daquela laia ali, daquele povo lá, daquele lugar. O cara tem muito pouca chance de rebater isso, né? E disso não influenciar, né? O seu, de não afetá-lo, né? Tem muita pouca chance de não ser afetado por isso, né? Porque ele realmente concorda, realmente. O que eu vou dizer? Eu vou falar o quê? Que eu não sei, né? Porque que realmente ele fala, não, realmente, eu sou dali, daquele grupo. Né? Porque essa crença, né, ela influencia, né, a imagem, a visão das pessoas. Né? Tudo isso fica ali numa esfera não muito racional, né? Porque não tem como rebater, né? Dizer, ou deixar de mão, né? A não sei que o cara seja um cara muito do tipo que chuta mesmo o pau da barraca, não quer saber de nada e escroteie mesmo com o outro, né? E jogue a verdade na cara do outro e consiga se safar, né? Mas normalmente, né, a pessoa tende a aceitar, né, o estigma. Porque ele tem, o estigma, ele tem uma função de afetação do indivíduo estigmatizado, né? Afeta, né? Ele assim, tá todo mundo dizendo, né? Que eu sou não sei o quê. E isso é uma coisa ruim, né? É, e o próprio cotidiano da pessoa reforça, né? Porque por mais que ele vá contra aquilo ali, né? O tempo todo as pessoas estão devolvendo para ele, né? A imagem que eles têm dele, né? É, e aí está todo mundo dizendo que eu sou isso, né? Eu devo ser, né? É, que isso aí é muito bem demonstrado, né? Em situações como, por exemplo, os gays, os negros, todo mundo que sofre algum tipo de estigma, né, de verdade, né, que objetifica, né, que o objetifica, que diz que ele é alguma coisa, passa por esse processo, né, de ser afetado na sua subjetividade em razão disso. Né? Um estudo, isso aí a gente percebe, né, na própria convivência com esses grupos, né? E os negros têm esse ressentimento. Atualmente, né, eles estão passando por um processo um movimento de autoafirmação, né, um movimento afirmativo, né, de falar isso, né, que violentamente, né, impõe essa presença, né, ao grupo estabelecido, né. Isso aí é uma coisa relativamente recente, né, isso aí, né. Basta você nas várias esferas aí do nosso cotidiano, né, na academia, na política, na religião não sei, a religião é um negócio assim meio. A religião é um negócio um pouco mais. Mas, enfim, na política, por exemplo, você tem lá. Érica, você tinha, né, uma pessoa que até pagou com a vida por causa disso, um pouco por causa disso, né? Foi a aquela vereadora negra, bissexual, Marielle Franco? Marielle Franco, né? Que ela, se você pegar ali a Marielle Franco falando na tribuna lá, é um negócio violento, é um negócio mesmo, sabe? Uma coisa. Tem
um ressentimento muito, ela expressa um ressentimento muito grande, né? A mesma coisa de outras políticas também negras também que quando elas se colocam, né? Elas se colocam de uma forma violenta até, né? Que destoa, né? Do cerimonial da casa, né? E elas não aquela coisa da pessoa muito sincera, né? É gente que foi brutalizada, né? Em razão da posição que ocupa na sociedade, que está devolvendo, né? Que, na verdade, o que eles estão dizendo o seguinte: olha, o meu corpo é esse aqui, e aí eu tô impondo esse corpo a esse lugar, né? E vocês vão ter que, ou vocês aceitam, ou vocês que eu vou brigar, eu não vou me sujeitar, né? Ou vocês me aceitam, ou vocês me matam, né? Eu tô aqui, né? O que ela, eu tô aqui e é desse jeito que eu sou, né? Ela não, como se diz, não amacia, né, o negócio, né? É uma presença agressiva, né? Você pode ver isso aí em vários situações aí que você tem aí, né? Esse corpo, né? Essa subjetividade, né? Se afirmando, né? A mesma coisa é a Érica Malunguinho também, né? Que ela é uma trans, né? Negra também, se eu não me engano, né? Que ela também tem um pouco essa coisa de impor, né? Dizendo, né? É esse movimento de afirmação que a gente tem hoje, né? Que não está mais negociando, né? Ela tá dizendo, não, é isso mesmo e pronto, né? É isso mesmo e tu vai ter que conviver com isso, né? É isso que eles estão colocando, né? Mas, né? Isso, né? É um movimento ali de quem tem ali uma certa consciência, né? Dessas relações, né? Que racionalizaram, né, a coisa, né? Porque normalmente, né, você pegar aí ao longo da história, né, desde a abolição até um período para cá, né, havia uma aceitação, né, de uma certa situação de inferioridade, né, que os negros assumiam, né, porque os brancos diziam o tempo todo, olha, tu é um não sei o quê, e eu sou superior a ti, porque em razão do meu tom da pele, eu sou mais bonito, meu nariz é fino, meu cabelo liso, meu olho claro, né, meu beiço é fino, os traços do meu corpo são, sei lá, né, o padrão da beleza, né, que era colocado, isso era incorporado, né, e aceito, de tal forma, né, que você pode ver casos e casos, né, num passado não muito distante, né, de pessoas negras se casando com pessoas brancas, né, para clarear o sangue, né, aquela coisa do clarear o sangue, né, que aí o ápice da vida de uma pessoa negra era casar com uma pessoa branca. Se você era um negro, né, que conseguia, né, ter relacionamentos com uma loura, né, então era melhor ainda, né, era uma forma do cara dizer, olha, de se embranquecer, né. Isso até um certo tempo era, né, algo que a gente percebia, né, na forma como lidava com isso. O próprio termo moreno, né, a pessoa dizer, não, eu sou moreno, eu não sou negro, eu sou moreno, né, também remete a isso, a essa aceitação, né? Porque o que ele está dizendo, na verdade, ali é o seguinte, né? É o seguinte, né? Tanto você chamar alguém de moreno, quanto você se chamar de moreno, você sendo negro, né? Significa que você está dizendo o seguinte, olha, quem está chamando o outro de moreno está exercendo uma condescendência com ele, né? Porque ele está falando bem assim pro cara, olha, eu sei que você é negro, né? E eu sei que isso é ruim, né? Mas, né, em consideração a você, eu não vou te chamar de negro, vou te chamar de moreno, né? Do mesmo jeito o negro que fala, não, eu não sou negro, eu sou moreno. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que eu sou negro, né? E eu sei que ser negro é ruim, né?
mas você vai me ofender se você me chamar de negro, né? Por essa razão, você tem que me chamar de moreno, né? É... Tem um estudo do Franz Fanon, não sei se vocês conhecem o Franz Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas, né? No qual ele vai fazer uma análise ali dessas relações raciais na França, compreendendo aí essa coisa da subjetividade, né, dos negros, né, como é que ela é produzida nesse contato com os brancos, né, ao longo do tempo, né, e essas imposições dessas superioridades que são criadas, né, em crenças, né, que produzem estigmas e que são reforçados por determinados aspectos dessa convivência, né. E lá ele discute essas relações e fala, por exemplo, olha, a gente percebe, por exemplo, na forma como os imigrantes que vêm da África e chegam na França, né, como eles falam francês, né, demonstram esse desejo de serem aceitos, né, pelos franceses, numa tentativa de minorar, né, essa inferioridade que eles enxergam, né, nessa relação que eles têm com os brancos, né? Também, a gente percebe também nas relações matrimoniais, né, que as mulheres negras elas preferem, né, sujeitos mais claros para poder se casar do que negros, né, porque quando nasce uma criança branca, né, numa família de negros, né, diz que isso é bastante comemorado, né? Demonstram aí, né, essa aceitação, né, dessa subjetividade que o branco está impondo sobre o negro, né? Que que é basicamente isso que ele está colocando aí dessa, dessas relações aí, como é que isso acontece, como é que se sustentam essas posições e essas situações de poder, né, entre esses indivíduos. É... Enfim, eu acho que por hoje, né, foi isso, né? Alguém tem alguma coisa a comentar, a falar sobre esse debate para colocar aí? Tive que não, professor. Eu já comentei tudo que pensei no começo. Uhum. Então é isso. A gente vai ficar por aqui por hoje. É bom que a gente termina um pouquinho mais cedo, dá para a gente dar uma descansada, né? Eu recomendo a vocês, como sempre, leiam esses textos, né? Não fiquem só nesse blá 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 aqui, tirem as conclusões de vocês, né? Usem esse momento aqui para vocês enxergarem coisas que vocês normalmente não enxergariam na leitura de vocês. Porque eu tenho outras leituras, né? Eu vou articulando, né? E vou colocando um caminho, né? Na leitura que eu faço, né? Mas é importante que vocês leiam o texto também, né? Tirem, enxerguem as coisas também por sua própria conta. Eu não sei nem se eu cheguei a dar conta de tudo, né? Mas é basicamente isso, né? Ele está colocando esse lá, não tem. Ele está aí fazendo um estudo que está indo contra essa. Não é só a coisa subjetiva, né? Não é a fofoca sozinha que mantém essa integração, né? Porque existe aí um elemento material ali, né? Tem ali tem comitês, tem associações, tem associações de ajuda, né? Prédios para encontro, né? Tudo isso, né? Facilita essa integração, né? E a fofoca é um elemento, né? Que que entra aí nessa estrutura que já está feita, né, para, né, garantir aí, né, essas relações e essas situações de sujeição, né, que um grupo faz sobre o outro, né. O poder, na verdade, do grupo
estabelecido sobre o grupo outsider está muito mais no fato de que ele é muito mais integrado, né? As pessoas têm muito mais integração entre si do que o outro grupo que é mais disperso, né? Mas e nem tem aí o tempo que o outro tem, né, para formar aí essa ideia, né, coletiva sobre si, né, e contrastar e concorrer com o outro grupo, né, por uma apreciação melhor de si e uma outra apreciação do outro, né. Ele coloca a fofoca é um elemento eficaz, né, para exercer um poder sobre os moradores do loteamento, né, que é o outro grupo, né, um recurso que fere e humilha os outros, né, e assegura essa ascendência que eles têm sobre eles, né, de poder impor até uma autoimagem a esse outro grupo, né.